Olá, estamos aqui para mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Este programa está sendo gravado no dia 30 de setembro, uma terça-feira, e vai ao ar amanhã, dia 1º de outubro, uma quarta-feira. Este programa teremos um pequeno especial sobre os acontecimentos da Assembleia Geral da ONU na semana passada e um pouco sobre o panorama internacional geral. Começando com a Assembleia Geral da ONU, foi a 80ª edição e com a abertura já tradicional do presidente brasileiro, no caso, o presidente Lula. Logo no começo, em seu discurso, Lula frisou a ameaça que sofre o multilateralismo. Disse ele: assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Em seu discurso, Lula também tratou da luta global contra a fome, dos gastos crescentes com guerras, enquanto diminui a ajuda ao desenvolvimento e defendeu a tributação dos super-ricos. Mencionou a regulação das plataformas digitais, dizendo que a internet não pode ser uma terra sem lei, e lembrou do Pacto Digital Global aprovado na Assembleia Geral do ano passado sobre inteligência artificial. Falando sobre a América Latina e Caribe, criticou a equiparação entre tráfico de drogas e terrorismo. Defendeu o diálogo com Venezuela e um Haiti sem violência e criticou a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. Defendeu também o diálogo para solucionar a questão ucraniana, lembrando a iniciativa africana e o Grupo de Amigos da Paz, neste último caso, criado pelo Brasil e China. Falou da situação palestina, criticando o genocídio, e defendeu a solução de 2 estados, criticando que esta solução nunca avançou por causa do veto de um país, enquanto mais de 150 países membros já aprovaram essa medida. Lamentou a ausência física do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que teve que falar por vídeo, e lembrando aqui que essa ausência foi por uma decisão ilegal dos Estados Unidos e o alastramento do conflito pela região. Disse ele: ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Tratou ainda da questão climática e fez um chamado para que todas as nações enviassem seus compromissos ou suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, que estabelecem os compromissos de cada país para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, tendo como base o Acordo de Paris. Vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link para o discurso completo do presidente Lula. Após fazer a sua primeira fala na Assembleia Geral da ONU no dia 23, Lula cumprimentou Donald Trump enquanto este se encaminhava para o púlpito e Lula para o seu assento no plenário. O presidente se disse surpreso com este encontro. No meio de sua fala na Assembleia Geral, Trump elogiou Lula e se disse impressionado pelo breve encontro, afirmando estar aberto para uma conversa. A delegação brasileira prestou atenção às palavras de Trump e, durante a coletiva de imprensa, Lula se disse disposto a conversar com ele, afirmando que Brasil e Estados Unidos são as 2 maiores democracias do continente
Temos muitos interesses comerciais, industriais, tecnológicos e científicos. Lula disse que aceita até mesmo discutir sobre minerais estratégicos e terras raras com Trump, mas estabeleceu uma condição inegociável: que as empresas não venham somente para explorar os minérios, mas também para processá-los. No dia 24, Lula se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a pedido dos ucranianos. Ao final, Zelensky falou à imprensa e afirmou ter gostado da posição clara de Lula de que faria o possível pela paz na Ucrânia, expressando gratidão a ele por seus esforços pela paz. Em sua coletiva, Lula disse que sentiu Zelensky mais disposto a conversar do que antes. Segundo ele, disse para o Zelensky que vou me esforçar, conversar com quem eu puder conversar, inclusive conversar com o Trump. Eu sei que ele é amigo do Putin, eu também sou amigo do Putin. Então, se um amigo pode muita coisa, dois amigos podem muito mais. Quem sabe nossa química possa ser levada para o Putin e para Zelensky, para que a gente possa construir aquela saída que parece inesperada. Analistas indicam que esta aproximação de Zelensky se deveu também, em parte, à chegada de Donald Trump à presidência, que mudou ao se reaproximar de Putin, levando Zelensky a buscar apoio em outras partes. Ainda durante a coletiva de imprensa, após participar da Assembleia Geral, Lula voltou a defender a reforma da ONU com urgência para se adaptar ao mundo atual e poder, assim, cumprir o papel para que foi criada há 80 anos. Isto envolveria o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento econômico, a mediação de conflitos e a luta contra a crise climática. Esses problemas só podem ser efetivamente enfrentados através de um multilateralismo real. Lula também criticou os gastos militares no momento em que o mundo atinge a marca de 670 milhões de pessoas com fome. Em determinado momento da entrevista, afirmou: não é normal a quantidade da desigualdade que ainda existe, de gênero, de raça, de comida, de oportunidades. Cabe a gente usar os recursos que conseguimos produzir em cada economia para fazer do planeta um habitat para todos os seres humanos e não apenas para alguns privilegiados. Esta Assembleia Geral da ONU ocorreu num momento em que aumentam as tensões entre Estados Unidos e América Latina e Caribe, principalmente na região do Mar do Caribe. Apesar das divisões regionais internas, de um modo geral, a maioria dos países da região concorda em defender os princípios fundamentais da Carta da ONU: igualdade jurídica dos Estados, respeito à independência política e à integridade territorial dos Estados, proibição do uso e da ameaça de força e não interferência nos assuntos internos de cada país. Os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Gabriel Boric, do Chile, fizeram críticas a Donald Trump sem mencioná-lo diretamente e a sua visão sobre as questões climática, política antidrogas e democracia. Do outro lado, os presidentes Javier Milei, da Argentina, e Nayib Bukele, de El Salvador, expuseram seu alinhamento incondicional a Trump. Ainda neste tema, os chanceleres dos países membros da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, emitiram uma declaração conjunta apoiando que o atual secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, seja sucedido por alguém da região em conformidade com o princípio do equilíbrio geográfico equitativo e do fortalecimento da diversidade. Até hoje, a ONU só teve um secretário-geral latino-americano, o peruano Javier Pérez de Cuellar, que ficou de 1982 a 1991. Por outro lado, nunca teve uma mulher ocupando o cargo da Secretaria-Geral da ONU. E os nomes sugeridos pelos latino-americanos são os da ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, da ex-vice-presidenta da Costa Rica, Rebecca Greenspan, e da atual primeira-ministra de Barbados, Mia
Motley. Ainda sobre a Assembleia Geral da ONU, vamos falar da Palestina. No dia 22, ao longo de uma conferência de alto nível, co-presidida por Arábia Saudita e França, na sede da ONU, vários países reconheceram o Estado da Palestina, juntando-se aos outros que já haviam feito no dia anterior, completando 10 países: Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e San Marino. Ao reconhecer o Estado da Palestina, o presidente francês Emmanuel Macron condicionou a abertura de uma embaixada francesa à libertação dos reféns ainda em Gaza. A representação diplomática palestina em Paris, que continua com a denominação de Missão Palestina na França, e sua representante Hala Abu Harissa comentou sobre esse caso. É natural, argumenta ela, que após o reconhecimento, relações mútuas sejam estabelecidas e que representações políticas e diplomáticas mútuas sejam criadas. Aguardaremos que a França formalize o reconhecimento e especifique os passos a seguir em relação às representações diplomáticas. Já o ministro saudita de Relações Internacionais, Faisal bin Farhani, fez um apelo a todos os países para que reconhecessem o Estado da Palestina para alcançar uma paz abrangente em toda a região. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse: devemos nos comprometer novamente com a solução de 2 estados antes que seja tarde demais. A solução na qual 2 estados independentes, contíguos, democráticos, viáveis e soberanos se reconhecem e se integram plenamente à comunidade internacional. A Casa Branca reagiu na tarde do dia 22, afirmando que o reconhecimento do Estado da Palestina seria uma recompensa ao Hamas. Já o primeiro-ministro egípcio, Mustafa Madbouli, anunciou que seu país irá organizar uma conferência sobre a reconstrução de Gaza, assim que houver um cessar-fogo imediato, ou um cessar-fogo nesse território. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, chamou pela adesão plena do Estado palestino à ONU, afirmando que o reconhecimento do Estado palestino seria o começo do caminho, e afirmando também ser necessária sua inclusão como Estado-membro da ONU, que já foi bloqueada pelos Estados Unidos. Apesar de muito aguardado, o reconhecimento de um Estado próprio não trará mudanças imediatas para a situação da população palestina, que tem sofrido há décadas com o processo de ocupação territorial e apagamento histórico, e mais recentemente com o genocídio em Gaza e o apartheid na Cisjordânia. Impedido de viajar a Nova York por ter seu visto ilegalmente revogado pelas autoridades dos Estados Unidos, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, dirigiu-se por vídeo à Assembleia Geral da ONU no dia 25, quando fez um apelo por mais esforço da comunidade internacional pelo fim do genocídio e da ocupação. A participação de Abbas só foi possível após a Assembleia Geral votar por ampla maioria para que ele se dirigisse por meio de uma mensagem de vídeo. Neste caso, os Estados Unidos não teriam poder de veto. Enquanto Abbas era proibido de participar fisicamente da Assembleia Geral, o primeiro-ministro israelense, que estava fisicamente no local, foi boicotado presencialmente pela maioria dos países ao subir ao púlpito. As imagens de Benjamin Netanyahu no início de seu discurso mostram um plenário se esvaziando ante sua presença, inclusive pela delegação brasileira que se retirou do recinto. Quanto a seu discurso, nenhuma novidade. Rejeitou as acusações de genocídio
e criticou o reconhecimento do Estado da Palestina, afirmando que seria um suicídio nacional para Israel. Enquanto alguns países reconheciam o Estado da Palestina, o governo israelense prosseguia com a destruição de Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu chegou a afirmar que um Estado palestino nunca existiria e membros da extrema-direita do governo israelense elevaram o tom ao ameaçar a anexação da Cisjordânia ocupada. No dia 25 de setembro, os governos da Espanha e da Itália enviaram navios militares para auxiliar a flotilha global Sumud, formada por cerca de 50 barcos civis, para romper o bloqueio naval de Israel contra Gaza, e a ação foi tomada após embarcações terem sido alvejadas por drones em águas internacionais próximo à ilha grega de Gavdos. No caso da Itália, Guido Crosetto, ministro da Defesa, disse ante ao Senado: "Não é um ato de guerra, não é uma provocação, é um ato de humanidade que é um dever de um Estado para com seus cidadãos." Ele disse isso se referindo aos cidadãos italianos presentes na flotilha. Segundo ele, os suprimentos levados pela flotilha, poderiam ser deixados em Chipre e entregues ao Patriarcado Latino de Jerusalém da Igreja Católica, que então distribuiria esses suprimentos em Gaza. Porém, a delegação italiana presente na flotilha contestou essa ideia em um comunicado. Segundo eles, nossa missão permanece fiel ao seu objetivo original, de romper o cerco ilegal e entregar ajuda humanitária à população sitiada de Gaza. Ante os crescentes protestos contra a presença de times israelenses em competições internacionais, a União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, estuda a suspensão de Israel de todas as competições europeias, tanto de clubes quanto de seleções. Uma suspensão da UEFA não teria efeito automático junto à FIFA. A seleção israelense segue disputando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ainda sobre a questão palestina, a Microsoft informou no dia 25 que havia desativado alguns serviços de computação em nuvem e de inteligência artificial disponíveis para uma unidade do Ministério da Defesa de Israel, por conta de relatos da mídia de que estariam sendo usados em um sistema de vigilância na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza. Vamos agora a um breve panorama internacional só com as principais notícias da semana passada. Um artigo de capa da revista The Economist, do dia 25 de setembro, fez uma análise sobre o embate entre Donald Trump e a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O presidente e sua equipe têm tentado restringir a atuação da imprensa com processos ou pressão contra veículos midiáticos e restrições de acesso a coletivas. Analistas avaliam que o mercado de mídia estadunidense é muito diversificado para que um governo consiga capturar os meios e impor uma narrativa única, que é também dificultada ainda mais pela grande quantidade de produtores de conteúdo nas redes sociais. Dos Estados Unidos para a África, em outros programas trouxemos informações sobre os efeitos dos cortes efetuados pelo governo Trump sobre o orçamento da USAID, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, e seu posterior desmantelamento. Novos dados apontam que tratamento para HIV e malária pode retroceder de 10 a 20 anos na África subsaariana, a segunda maior beneficiária de programas da agência, que só em 2024 havia recebido 12,7 bilhões de dólares.
Há uma expectativa que, com a queda na ajuda, haverá uma queda em prevenção e tratamento de HIV que pode levar a 500 mil mortes na próxima década. No caso da malária, é ainda pior. Espera-se um recrudescimento de infecções e mortes, lembrando que todos os anos, mesmo com ajuda, a doença causa 600 mil óbitos no continente, com a maioria sendo crianças menores de 5 anos. Há receio também do aumento de casos de outras doenças, como tuberculose, e também na queda de programas preventivos de vacinação, que poderia levar a 1,3 milhão de mortes nos próximos 5 anos, que seriam evitáveis somente com a vacinação. Indo da África para a França, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a 5 anos de prisão por um caso envolvendo o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 pela Líbia. Esse suposto financiamento teria sido feito pela Líbia. A condenação por associação ilícita ocorre após 2 condenações anteriores, por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012, uma das quais levou à perda da mais alta distinção da França, a Legião de Honra. Mas nenhuma dessas condenações anteriores havia levado à sua prisão. Agora, ele não conseguiu escapar disso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.